Como Fênix, o Furacão ressurgiu das cinzas. Mais desafios, mais um ano difícil para o rubro-negro, 1994. No entanto, houve uma luz no fim do túnel. Em 22 de maio, a Baixada foi finalmente reinaugurada, com arquibancadas tubulares que elevaram a capacidade do estádio para 25 mil torcedores. A partida da reinauguração foi contra outro rubro-negro, contra o Flamengo, e o resultado, 1-0 para o time mandante. Esse triunfo marcou o retorno do Atlético em sua verdadeira casa. Domingo de Páscoa, dia 16 de abril de 1995. Dia de clássico, dia de Atletiba, no Alto da Glória. A atmosfera da capital estava forte. Torcedores enchiam bares e cafés em busca da vitória, além de muitos estarem presentes nas arquibancadas, que tiveram a presença de mais de 20 mil pessoas. A torcida rubro-negra tinha esperança de que o time pudesse vencer a partida, revertendo esse cenário negativo que já se encontrava. Mas aconteceu o contrário. Com apenas 10 minutos de jogo, a equipe alviverde já havia marcado 2 gols, totalizando no fim da partida um placar de 5-1. O clube não parecia ser o mesmo que um dia já recebeu o apelido de Furacão. O sentimento e o amor pelo Atlético estavam esfriando. Nesse momento, muitos achavam que a era do clube tinha chegado ao fim. Não havia condições de pagar uma lavanderia para lavar os uniformes dos jogadores, e muito menos ter uma conta corrente no banco. O time estava à beira da falência, com problemas tanto financeiros quanto administrativos, e foi a partir disso que tudo começou a mudar. Em meio à crise, uma comissão liderada pelo presidente Mário Celso Petralha assumiu o clube, com o objetivo de resgatá-lo da decadência. O Atlético teve fases de altos e baixos. O Atlético teve uma fase muito boa no começo da sua existência, até um período. Depois, por questões do próprio futebol paranaense, que está muito fraco, o Atlético também perdeu um pouquinho da sua consistência. Isso aí durou até um período aí da década de 60, aí alguns diretores se reuniram e resolveram dar uma melhorada. Mas a melhora do Clube Atlético Paranaense mesmo se deve a uma única pessoa que teve, vamos dizer assim, a força, que foi o Dr. Mário Celso Petralha, que pouca gente sabe, ele começou a ajudar o Atlético em 1972, não 95, como disse. Em 72 ele veio para o Atlético, junto com o Farinhaque, e eu já era sócio da Retaguarda Atleticana. Era uma associação que arrecadava fundos para ajudar a diretoria do Dr. Lauro Rego Barros, então, e o vice-presidente Otávio da Silveira, da época. Na realidade, eles vieram para fazer uma piscina no Atlético, mas daí resolveram investir no próprio estádio. E o Atlético começou a ir para todos os campeonatos brasileiros, começou a ir. E cresceu muito com o Mário Celso Petralha. Ele fez uma revolução no Atlético. Ele mostrou que o Atlético é um time competitivo e respeitado. O Atlético se tornou um clube focado em mudanças, consolidando um novo modelo de gestão do futebol e iniciando um longo processo de transformação, que pela primeira vez em sua história, além de conquistas dentro de campo, começou a priorizar o desenvolvimento do negócio. Assim, surgiu a primeira onda de transformação, que durou entre os anos de 1995 até 2004, conhecida como a onda de profissionalização. Os resultados desse projeto foram visíveis durante a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Com uma equipe renomada, contando com jogadores como o goleiro Ricardo Pinto e a dupla Oséias e Paulo Rink, o Atlético, com uma campanha espetacular, conquistou a Estrela de Prata, o título da segunda divisão, acompanhado do acesso à Série A. A torcida estava de volta, com a média de público sendo a maior entre todos os clubes no torneio, com 10.705 pagantes por partida. A verdadeira reviravolta. No ano de 1996, pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético surpreendeu na primeira fase, terminando em quarto lugar e vencendo o Palmeiras invicto a 20 jogos. Contudo, um incidente violento ocorreu em uma vitória sobre o Fluminense, quando torcedores tricolores invadiram o campo e agrediram jogadores do Atlético, resultando principalmente em ferimentos graves ao goleiro Ricardo Pinto, que chegou a ficar em coma e fora do restante do campeonato. Apesar disso, o Atlético se classificou para as quartas de final, mas foi eliminado pelo Atlético Mineiro. O ano terminou com o rubro-negro em 8º lugar no Campeonato Brasileiro e com o tricolor carioca Fluminense rebaixado. Então, em 97, eu tinha meus 17, 18 anos, eu era estudante de jornalismo na época e eu estudava à tarde.
E muitas vezes não tinha todas as aulas, eu morava perto aqui do estádio, era só pegar um ônibus na quadra de básico, estava na minha casa, e eu sempre saía da faculdade, pegava a minha câmera fotográfica e ia no Mirante, acompanhar toda a evolução da obra. Então eu vinha semana a semana, de 15 em 15 dias, acompanhar a turma do Mirante, que a gente chamava na época, para ver a evolução da obra. 1997. Apesar da Baixada ter sido demolida, visando a construção da arena, o clube obteve mais um início promissor no Campeonato Paranaense, conquistando 29 pontos nas 11 primeiras partidas, com 9 vitórias e 2 empates. No entanto, 2 derrotas cruciais para o Paraná Clube na fase final custou ao Atlético o título estadual, resultando no vice-campeonato e no Paraná Clube campeão pela 5ª vez consecutiva. Na Copa Brasil, venceu o CSA, o Sport Recife e o Vasco, chegando às quartas de final contra o Corinthians. Resultado positivo no jogo em São Paulo, 2-1, mas traumático em Curitiba, vitória de 6-2 para o time paulista. Em 1998, o clube concentrou-se no Campeonato Paranaense e no Campeonato Brasileiro. Com um desempenho impressionante, com 17 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota, avançou para a final do Campeonato Estadual contra o rival, Coritiba. Após empate no primeiro jogo, uma vitória convincente por 4-1 no segundo garantiu o título estadual para a equipe atleticana, que confirmou seu domínio com uma vitória por 2-1 no terceiro jogo da final. No Campeonato Brasileiro, uma fase inicial desafiadora, ficando na última posição após 10 jogos. No entanto, uma reviravolta aconteceu com uma vitória sobre o Goiás, seguida por 6 vitórias consecutivas que os levaram para a 9ª posição. Infelizmente, uma série de 5 derrotas consecutivas na terceira fase deixou o Atlético em 16º lugar no campeonato. 1999. 24 de junho. A Arena da Baixada é finalmente inaugurada em um amistoso contra o Cerro Porteño, com uma vitória de 2-1. No dia seguinte, a seleção brasileira jogou um amistoso na nova arena, vencendo por 3-0. No dia 26 de junho, foi inaugurado o Centro de Treinamentos do Atlético Paranaense, o CT do Caju, que recebeu o nome de um dos maiores jogadores a vestir a camisa rubro-negra, o goleiro Alfredo Gotardi. Bom, eu sou Alfredo Gotardi Júnior, filho do Caju, que hoje tem o nome da Centro de Treinamentos, que é uma honra para a família. Todo mundo ficou muito feliz de o pai ter sido escolhido, porque, na realidade, ele era uma fera quando jogava. Então, ficou lá, CT do Caju, Alfredo Gotardi. Aí, de vez em quando, os caras perguntam, é o teu nome? Não, eu sou Júnior. O bom da família era o pai. Com um bom desempenho no Campeonato Brasileiro, alcançando vitórias notáveis sobre times como Flamengo, Santos e São Paulo, a equipe encerrou o campeonato na 9ª posição e avançou para uma seletiva, que ofereceu uma vaga na Copa Libertadores. Na seletiva, superou clubes como Portuguesa, Coritiba, Internacional e São Paulo, garantindo sua vaga na Libertadores. Assim, o clube que começou a década de 90 sem estádio e na 2ª divisão, terminou 1999 com a Arena da Baixada e uma participação na Copa Libertadores da América. Nos anos 2000, o clube disputou sua primeira Copa Libertadores, chegando às 8ª de final, mas eliminado pelo Atlético Mineiro. O destaque veio no Campeonato Paranaense, com a formação do Quadrado Mágico, composto por Kleber, Lucas, Adriano e Kelly, equipe que levou o Atlético a conquistar o título em cima do maior rival, Coritiba. 2001, ano que marca a história do clube e o coração da torcida atleticana. A diretoria fez algumas contratações importantes e renovou com jogadores como Kelly. A minha história no Brasileiro de 2001, eu começo no banco de reservas. O Mário Sérgio, que era o treinador no início da competição, havia trazido alguns jogadores. E o Pires era o titular. Então muitos até acham que eu fui titular durante toda a campanha, e não. E aí durante a competição, o Pires teve alguns problemas de cartão, de suspensão. Eu acabei entrando no momento, quando veio chegando também na chegada do Geninho. E acabou mudando ali uma ou outra posição. E eu tive a oportunidade de jogar alguns jogos que o Pires estava suspenso, fui muito bem. E aí sim eu permaneci como titular desde a chegada do Geninho até o final. Após uma seguida mudança de técnicos, Geninho assumiu e a equipe permaneceu invicta por 12 partidas. O clube tinha sede de conquistar o título do Campeonato Brasileiro e foi atrás disso. Para treinar os goleiros, chegou o ex-goleiro Ricardo Pinto. E para treinar o emocional dos jogadores, a psicóloga Suzy Fleury foi contratada. Na cidade, faixas em prédios e no estádio, além de um carro propaganda passeando pela cidade, a festa rubro-negra estava sendo formada. Na partida final do campeonato, o Atlético não apenas derrotou o
vitória, mas também assegurou seu segundo lugar na fase de grupos, o que garantiu uma vantagem nas etapas decisivas. O clube eliminou o São Paulo e Fluminense e se preparou para disputar a final em São Caetano do Sul. Falando de jogos marcantes do Brasileiro de 2001, foram vários jogos, né, assim, emocionantes, alguns jogos que a gente disse, pô, agora nós realmente, né, acreditamos mais ainda, né, não que nós não acreditávamos, mas que nós temos tudo para chegar. Um jogo importantíssimo para mim, até o Geninho sempre diz nas suas entrevistas e nos disse também naquela ocasião, de que se nós vencêssemos o São Paulo, né, que era para mim um dos melhores times daquela competição também, nas quartas de final, né, com o Kaká, enfim, vários selecionáveis, se nós vencêssemos aquele jogo, realmente nós tínhamos tudo para sermos campeões. Então o jogo do São Paulo realmente foi um jogo muito marcante para todos nós vimos realmente que nós tínhamos todas as condições de sermos campeões brasileiros. Para o primeiro embate da final, mais de 30 mil ingressos foram vendidos em menos de 3 horas. Tanto dentro como fora do estádio, os torcedores comemoraram intensamente o resultado do primeiro jogo. O placar foi 4-2, favorecendo a equipe atleticana. Eu tinha acabado de fazer 19 anos, já era maior de idade, mas mesmo assim o meu pai tinha falado. Com a campanha do Atlético, chegou em segundo, depois passou pelo São Paulo. Um pouco antes do jogo contra o Fluminense, ele falou: se o Atlético chegar na final, você não vai para São Caetano, é muito perigoso. Tudo bem. Só que o Atlético passou do Fluminense e foi para a final. E passei a madrugada aqui, eu, meu irmão e um amigo, a gente revezava, ficava um no carro dormindo e 2 na fila. A gente virou a madrugada para conseguir comprar o ingresso aqui, conseguiu. A gente ganhou de 4-2. E uma amiga nossa estava organizando uma excursão junto com todas as outras excursões e conseguiu 2 ônibus para o pessoal da lista de e-mail do Atlético que eu fazia parte. E aí eu consegui 2 vagas para mim e para o meu irmão, que era o ônibus com ingresso já garantido. Falei, pode colocar meu nome aí, eu vou falar com meu pai. Liguei para meu pai, falei, pai, tem que te contar uma coisa. Consegui ônibus e ingresso para a final. Deixa eu ir? Ele parou, ficou uns 10 segundos quieto, falou, vai cara, mas toma cuidado. Bom, sem dúvida nenhuma, após o primeiro jogo, nós chegamos muitos diziam que queriam apequenar, na verdade, a nossa final, mas eles se esquecem que nós tiramos São Paulo e Fluminense, né, para chegarmos à final, e nós chegamos realmente para fazer uma grande final. E nós sabemos da grandeza do São Caetano, né, uma equipe mesmo, realmente, grandes jogadores, mas como a nossa também. Jogadores buscando no mesmo momento, buscando realmente com a mesma sintonia, né? Todos buscando a mesma coisa. Então nós sabemos a dificuldade que seria por enfrentarmos uma equipe com qualidade e que era realmente muito unida, muito forte, né? A equipe do São Caetano. E quando nós fizemos o 4-2 aqui na Arena, né? Nós falamos sem dúvida nenhuma que era uma grande vantagem por ser uma final, 2 equipes semelhantes e a certeza, né? É difícil a gente falar que tem certeza, mas nós sempre falamos que iríamos suar sangue, eles teriam que realmente nós estamos dispostos a morrer em campo realmente para conquistar aquele título e seria muito difícil a gente deixar escapar pela vantagem criada no jogo na Arena. No segundo jogo, a diretoria providenciou um telão em frente ao estádio. Quando Alex Mineiro marcou o único gol da partida, ampliando ainda mais a vantagem, a fervorosa torcida rubro-negra explodiu de alegria. O título estava nas mãos do Atlético. Parte da cidade vibrava de emoção. Para aqueles que duvidaram, Alessandro revelou o segredo do sucesso. Disseram que o Atlético não tinha fibra, mas aqui há homens, declarou o jogador. Vou falar, após o apito final, né, do árbitro lá o Simon, né, que estava apitando, e após ele apitar o final do jogo lá e passou um filme na nossa cabeça, né, por ser campeão brasileiro, cada um com a sua história, cada um com o seu sacrifício, cada um com as suas renúncias, né, então assim, nós enquanto crianças, sonhando em ser jogador de futebol e a gente nos tornamos, né, todos ali profissionais. Depois, no meu particular, quando eu jogava no Botafogo de Ribeirão Preto, meu sonho era jogar um brasileiro, né, da primeira divisão. E você ser campeão brasileiro, onde que é muito difícil, poucos jogadores, né, na história, né, só ver quantos campeonatos brasileiros foram disputados, quantos jogadores venceram. Então, assim, é um número muito pequeno de jogadores. E a gente se tornar parte de um grupo seleto desse, então, para nós, passa realmente um filme na cabeça. Muito emocionante realmente a gente lembrar de tudo que a gente viveu, que a gente passou. É difícil você conseguir exprimir em palavras a honra que foi ser um dos 2.000 e tantos atleticanos que estavam lá em São Caetano, porque a gente sonhou tanto tempo, bateu na trave em 83, numa campanha que o Atlético tinha um time, né, capaz de ganhar e não conseguiu.
Então a gente chegar forte para a final e ganhar e realizar um sonho e voltar para Curitiba, olha, foi um momento que eu vou guardar na minha lembrança para sempre. Ganhar o Brasileiro significou para o Atlético a comprovação de que o Atlético pode, de que o crescimento vale a pena, que para a gente é o nosso lugar, que a gente pode lutar e batalhar para estar entre os maiores clubes do Brasil e das Américas, porque a gente vê o resultado acontecendo. Após a conquista do título, os jogadores foram aguardados por milhares de torcedores que lotaram as ruas e aguardaram a equipe no aeroporto Afonso Pena. Uma carreata triunfal culminou a arena, onde os heróis foram calorosamente recebidos pela torcida. O Atlético se tornou líder do Campeonato Brasileiro e conquistou o título, superando as expectativas e comemorando com a torcida nas ruas de Curitiba. A gente vê essa praça aqui, o que estava naquele dia, e a gente voltou para cá, chegou aqui, ainda tinha gente comemorando, tinha festa, a gente veio para cá depois, vieram os jogadores, olha, é uma história que a gente sabe que um dia vai repetir, mas a primeira vez ela tem um valor que não se estima. No ano de 2002, os jogadores tiveram dificuldades em render o esperado. No calendário atleticano, ainda tinha o desafio do Supercampeonato Paranaense. Os torcedores ansiavam por mais uma conquista. Com o novo treinador, Riva, no comando, o clube conquistou o título do Supercampeonato Paranaense contra o Paraná Clube. Após conquistar o título estadual em 2000 e 2001, sagrou-se supercampeão em 2002. O ano seguinte foi marcado por um novo começo no Atlético. Houve uma reformulação na comissão técnica e no elenco para evitar a repetição do ano anterior. Além disso, até mesmo a diretoria recebeu reforços, incluindo a chegada do Antônio Carleto. No Campeonato Paranaense, tentou conquistar seu 4º título consecutivo, mas o planejamento que levou ao título de 2001 não estava presente.